Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia a todos. Senhora deputada Rubina Leal. Ontem foi tornado público pelos dois deputados na Assembleia da República do Partido Socialista que o Governo Regional devia, para o setor portuário, criar uma associação sem fins lucrativos para fazer, portanto, a exploração do setor portuário da região autónoma da Madeira. E então pergunto a Vossa Excelência, por qual é a razão que hoje de manhã, ao ler o site do Partido Socialista, não conto com esta posição dos deputados, com esta conferência de imprensa dos deputados da Assembleia da República? Porque é que isto está a acontecer, tendo em conta que é uma matéria nevrálgica para a região autónoma da Madeira? Como é que um partido que se diz alternativa ao Partido Social Democrata, alternativa de poder para a região autónoma da Madeira, e não tem uma posição fixa, não tem uma posição firme sobre aquilo que é um setor nevrálgico da região autónoma da Madeira, como é o caso do setor portuário? Mas os deputados da Assembleia da República é que vêm se pronunciar sobre essa situação, enquanto o candidato do Partido Socialista, Paulo Cafofo, ainda hoje, no seu artigo de opinião, escreve que os nossos inimigos são o desemprego, o abandono escolar e as listas de espera na saúde. E então perguntamos, e os grupos económicos, os interesses privados que parasitam os orçamentos regionais, que sugam os recursos da região autónoma da Madeira e que causam empobrecimento? O que é feito desta crítica aos grupos económicos? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A guerra de sucessão no PSD Madeira em 2014 trouxe para a opinião pública dados importantes que vêm ao encontro deste voto de protesto do PCP pelo facto do aeroporto da Madeira e do Porto Santo ter das taxas aeroportuárias mais caras ou mais cara do país. E estou a falar precisamente da informação que foi veiculada pelo senhor, hoje, vice-presidente desta Casa, Miguel de Sousa, que disse uma coisa importantíssima, que a Madeira, na década de 90 e 2010, não tinha o dinheiro para a construção do novo aeroporto. Não tinha cerca de 500 milhões de euros que eram necessários para se efetuar as obras de ampliação do aeroporto da Madeira. E que por isso teve que recorrer a um empréstimo à ANAM, que ainda estamos a pagar, e em consequência disso temos as taxas mais caras do país. E depois o senhor deputado Miguel de Sousa também deu outra informação pertinente, que em contrapartida, apesar da região entre a década de 2000 e 2010, entre a década de 90 e 2000 não ter o dinheiro para a ampliação do novo aeroporto, entre 2000 e 2010 gastou o equivalente a 15 mil milhões de euros em obras públicas, ou seja, 30 aeroportos. Perguntamos então, porquê que se hipotecou, de facto, o aeroporto da Madeira, as ligações aéreas entre a Madeira e o resto do mundo, com um empréstimo, de facto, custoso, e que ainda hoje nós estamos todos a pagar uma pesada fatura por esse empréstimo, e em contrapartida a região, passados 10 anos, gastou o equivalente a 30 aeroportos em obras públicas que se calhar nem sequer eram cruciais para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Adolfo Brazão. Registrei a preocupação do Partido Social Democrata sobre a crise política que a Venezuela enfrenta e, por essa razão, antes de mais, quero dar a solidariedade do Partido Trabalhista Português ao povo venezuelano. E gostaria de lhe perguntar ao Sr. Deputado Adolfo Brazão, que se mostrou preocupado com a situação da Venezuela, mas digo que o seu Governo não está nada preocupado, porque o Sr. Secretário da Educação, Jorge Carvalho, quando flagrou esta crise na Venezuela, para onde é que foi o Sr. Secretário responsável pela pasta das comunidades madeirenses? Foi com o Sr. Presidente da Assembleia para a Austrália. Estavam na Austrália quando se deu esta desgraça na Venezuela com o aparecimento do Guaidó. Portanto, senhor deputado, como vê, eu fico assim um bocado confusa. E depois o Partido Social Democrata traz aqui uma resolução
Mas, na verdade, que solução é que traz para o problema dos nossos lusodescendentes na Venezuela? O Governo da República, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, na sexta-feira, anunciou que, caso seja necessário, tem um plano de contingência para pôr em marcha para ajudar os luso-venezuelanos que estão radicados na Venezuela. Mas ninguém conhece uma medida que seja, quais são as medidas desse plano de contingência para salvaguardar a segurança dos luso-venezuelanos que estão neste momento na Venezuela a correr perigo de vida. Portanto, Sr. Deputado, há aqui intenções que são de facto manifestadas tanto pelo Governo Regional como pelo Governo da República, mas depois não se vê medidas consequentes em prol da nossa população que está radicada na Venezuela. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr.